Cabe diante da graça é estar adorando a Deus sempre. E como igreja, nós escolhemos fazer isso aos domingos, no primeiro dia da semana. Como desde o início, desde a ressurreição de Jesus tem acontecido, quando o povo se reúne como um só homem, que é uma expressão lá do Antigo Testamento, ali de Neemias, no capítulo 8, onde o povo se reuniu como um só homem na praça, desde as 6 horas da manhã até o meio-dia, em momentos de grande comoção, principalmente no momento em que Esdras abriu a lei, abriu a palavra para ler. E no Novo Testamento isso acontecia dominicalmente, o povo se reunia no dia do Senhor, e é assim que nós temos nos reunido no cristianismo durante todo esse tempo. Nos últimos tempos, nós temos percebido que o domingo, ele não tem tanto a ênfase dedicado ao Senhor como se tinha mais no passado. Parece que as pessoas têm focado as suas atenções nas suas próprias atividades, nada contra, mas perderam um pouco esta ideia de que os domingos são é o primeiro dia da semana, mas é um dia reservado para que nós pudéssemos estar adorando a Deus, adorando como igreja, não é? E estando em casa, escolhendo esse tempo para conversar com a família sobre o Evangelho, procurar ligar para pessoas que estão afastadas, enfim, é um dia cuja dedicação tem mais a ver com o reino de Deus, porque nos outros dias existem as incumbências, existem as responsabilidades, não é? Agora, nos domingos geralmente é um dia que poucas classes de trabalhadores trabalham, não é? A maioria folga aos domingos, então é muito mais fácil, seria muito mais fácil, mas antigamente as igrejas lotavam, principalmente à noite. Nos dias de hoje, até por conta de uma ênfase demasiada no ser humano, e também por causa da violência, os cultos têm sido bastante, eu vou usar aqui duas palavras assim que podem ser contraditórias, bastante pequenos, bastante pouco frequentados. Mas nós agradecemos a Deus, porque nós podemos estar juntos todas as noites. Nós não abrimos mão disto, de estarmos tanto no domingo cedo, quanto no domingo à noite, adorando o nosso Deus, assim, como igreja, mesmo que com poucos irmãos. Estamos ainda sob efeito das alegrias da manhã. Pela manhã nós estávamos aqui em 156 pessoas, 22 crianças, não é? 22 ou 24 crianças, não me lembro bem. Foi um dia memorável, um dia em que nós pudemos estar conduzindo alguns irmãos à experiência do batismo, com bastante gente, com algumas pessoas nos visitando. Então, uma manhã realmente muito alegre. Nós não tivemos a escola bíblica dominical, não é? O culto todinho voltado esse tempo de batismo. Eu gostaria de pensar um pouquinho com você, ou continuar pensando um pouquinho com você, sobre aquilo que conversamos pela manhã. Eu disse pela manhã que o batismo, como uma experiência pós-conversão, como algo que tem a ver com
uma ordem do Senhor Jesus, porque Jesus ali em Mateus, no capítulo 28, ele diz: a mim foi dado toda a autoridade nos céus e na terra, portanto ide, façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ordem do Senhor: ide, fazei discípulos e batizai. Então, o fazer discípulos significa levar pessoas ao conhecimento de Cristo, a ter a experiência, a única experiência que só pode vir do Todo-Poderoso na direção do homem, que é de um novo nascimento. Isso é fazer discípulos. Nós não podemos pensar em fazer discípulos sem estar conduzindo alguém a uma experiência de nascer de novo, assim como João explica ali no Evangelho de João, né? Que ao homem cabe nascer de novo se ele quiser ver o reino dos céus, e Jesus já tinha dito isso para Nicodemos no capítulo 3, e depois, quando Pedro, depois da vinda do Espírito Santo, quando Pedro começa a pregar, e 3.000 pessoas se arrependem, gente, 3.000 pessoas, muita gente, e a partir desse momento do arrependimento, eles são levados ao batismo, como diz ali no capítulo 2 de Atos, não é? Quando diz no versículo 41, então os que aceitaram a palavra de Pedro foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. Esse foi o início da igreja cristã, e esse início de igreja cristã, fazemos parte hoje, porque o que existe hoje, o que nós vivemos no dia de hoje, o que nós experimentamos, foi uma sucessão de cultos, de mensagens, de pessoas recebendo Jesus e se batizando desde esse momento. Pedro praticamente começa isto, e pessoas ali, 3.000 pessoas são batizadas. Então eu disse pela manhã que o que estávamos vendo fazia parte de uma linha ininterrupta de experiências, que começou com uma experiência de conversão, que começou com uma vida nascendo de novo, e logo depois, atendendo a ordem do seu Senhor, passa pelas águas do batismo. Mencionei inclusive a experiência como parte dessa linha ininterrupta de experiências, quando Filipe foi, a partir de um momento de perseguição ali em Jerusalém, eles foram saindo de Jerusalém, como que fugindo dessa perseguição, e foram pregando o Evangelho. No caso de Filipe, ele foi exortado pelo Espírito Santo a se juntar a um oficial de um país, da Etiópia, que este oficial, como sendo um convertido do judaísmo, tinha vindo para Jerusalém para participar das festas religiosas, e aí estava voltando para sua cidade, estava voltando para o seu país. Nós vimos isso em Atos, no capítulo 8, que eu vou pedir que você abra aí, porque isso acaba sendo extremamente importante para nós, principalmente quando ele menciona algo no versículo 37, mas eu quero ler aqui a partir do versículo 26, então a partir do versículo 26, quando o texto diz: um anjo do Senhor disse a Filipe, levante-se e vá para o sul, no caminho que desce a Jerusalém a Gaza, este se acha deserto. Filipe se levantou e foi.
havia um etíope, eunuco, alto oficial de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todo o seu tesouro. Ele tinha vindo adorar em Jerusalém e estava regressando ao seu país, e assentado na sua carruagem, vinha lendo o profeta Isaías. Então o Espírito disse a Filipe: aproxime-se dessa carruagem e acompanhe-a. Correndo para lá, Filipe ouviu que o homem estava lendo o profeta Isaías, e então perguntou: o senhor entende o que está lendo? Ele respondeu: como poderei entender se ninguém me explicar? E convidou Filipe a subir e sentar-se ao seu lado. Ora, a passagem da escritura que ele estava lendo era esta: foi levado como ovelha ao matadouro, e como um cordeiro mudo diante do seu tosquiador, ele não abriu a boca. Na sua humilhação, lhe negaram justiça. Quem poderá falar da sua descendência, porque a vida dele é tirada da terra? Esse era um texto que, quando Filipe chegou para perto do eunuco, ouviu. Mas certamente esse eunuco, esse oficial etíope, já estava lendo desde o início do capítulo 53 de Isaías, que de maneira muito especial, se você abrir ali em Isaías, no capítulo 53, ele diz ali a partir do versículo 3, ele era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer, e como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado e dele não fizemos caso. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si, e nós o considerávamos como aflito, ferido de Deus e oprimido, mas ele foi traspassado por causa das nossas transgressões, e esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu próprio caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. E aí ele começa a ler, aqui o texto de Isaías, era o texto que o oficial etíope estava lendo, mas que certamente ele passou por estes versículos anteriores, até por conta do que o oficial etíope perguntou para Filipe, de quem é que se está falando, não é? Ali no versículo 34, ele diz: então o eunuco disse a Filipe: peço que você me explique a quem se refere o profeta. Fala de si mesmo ou de outra pessoa? E aí Filipe começou a explicar todo o contexto de Isaías 53, apontando para aquele de quem Isaías estava falando há 740 anos atrás, que é o Cristo Jesus, que havia morrido na cruz há pouco tempo, que havia derramado o seu sangue, para que vidas pudessem estar sendo salvas, para que seres humanos pudessem estar tendo uma nova experiência de nascimento, um novo nascimento, desta feita, não do aspecto físico. Como teve dúvida Nicodemos, como é possível um homem velho voltar ao ventre da sua mãe? Mas o que Jesus estava dizendo era de um nascimento espiritual, era um nascimento de Deus. Então, Filipe teve a oportunidade de pregar o Evangelho para esse oficial. E o que se destaca aqui, comentando pela manhã, eu estou aqui nesse ponto mais geral, compartilhando aqui o que nós falamos pela manhã, seguindo ali no versículo 35, então Filipe explicou, e começando com esta passagem da Escritura, anunciou-lhes a mensagem de Jesus. Seguindo pelo caminho, chegaram a certo lugar, onde havia água. Então o eunuco disse: eis aqui água, o que impede que eu seja batizado? Filipe respondeu: é lícito se você crê de todo o coração. Então o oficial etíope disse: creio que Jesus é o Cristo,
e creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então mandou parar a carruagem, ambos desceram à água, e Filipe batizou o eunuco. Então esse momento do batismo, que se assemelha ao que aconteceu ali em Pentecostes, depois que Pedro pregou o Evangelho e 3.000 pessoas se arrependeram e foram batizados. Filipe também foi batizado depois de que foi, através do Espírito Santo, evidente, não foi Filipe quem convenceu, mas foi o Espírito Santo quem convenceu o oficial, que Jesus era o Cristo. Então, dissemos pela manhã, que o que estava acontecendo aqui, era exatamente o que aconteceu depois de Pentecostes, o que aconteceu em Samaria antes disso, porque nós falamos do versículo 26 em diante, mas tem toda uma experiência com Pedro e João ali em Samaria, obedecendo até aquela ordem, né, de Jesus: olha, vocês vão pregar em Jerusalém, em Samaria e até os confins da terra. Eles já tinham saído de Jerusalém, até por força daquela perseguição, e já estavam em Samaria. E Filipe já estava para os confins da terra, porque não só os samaritanos reconheceram, não só os samaritanos receberam essa mensagem, mas também a Etiópia recebeu essa mensagem. Assim como Filipe saiu de Jerusalém, passou em Samaria e atingiu o etíope certamente quando chegou na Etiópia, ele espalhou essa mensagem. Gente, essa mensagem chegou até aqui, essa mensagem chegou até mim, até você. Então, dá para a gente perceber essa beleza do crescimento do Evangelho, o crescimento da igreja cristã, através do novo nascimento, através do reconhecimento de pecados, através de atender uma ordem do Senhor, que é o batismo, e de fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E era o que estava acontecendo aqui pela manhã. Então foi um tempo muito precioso. 2 pessoas tomaram a decisão aqui. Depois, uma delas, que eu não vi ele levantando a mão, veio falar comigo aqui, o Fábio. Vamos estar orando por ele. Então, vidas que se agregam à igreja, não por uma questão administrativa, não, vidas que se agregam à igreja por conta de uma experiência espiritual, uma experiência de novo nascimento, como aconteceu comigo, como aconteceu com a maioria de nós, como aconteceu com você, que eu não sei exatamente quem está nos vendo agora, mas se você crê em Jesus como seu Senhor e Salvador, se você já atendeu essa ordenança de Jesus de estar se batizando ou sendo batizado, você faz parte dessa linha ininterrupta, que faz com que o crescimento da igreja seja orgânica, mas não só orgânica, seja um crescimento espiritual. Nós crescemos na fé e no conhecimento de Jesus. Mas eu queria desenvolver um pouquinho mais isto, quando nós olhamos um texto de Efésios, no capítulo 5, no capítulo 4, dessa carta que o apóstolo Paulo, depois de alguns anos, porque o que estava acontecendo ali, gente, olha, isso daí é algo também a se destacar, o que estava acontecendo em Jerusalém, da grande perseguição, que fez com que os adeptos de Jesus, os discípulos de Jesus fugissem, estavam fugindo de uma perseguição, cujo um dos perseguidores era exatamente Paulo, que abordava as igrejas, pessoas, e levavam essas pessoas presas para Jerusalém, para terem o mesmo destino que Estevão tinha, ou teve,
quando ele foi apedrejado e morto. Esse apóstolo Paulo pediu carta para o sumo sacerdote para ir para Damasco, na Síria, para abordar os crentes em Cristo Jesus lá e trazê-los de volta para Jerusalém e aplicar punição. Esse mesmo Paulo, depois, teve uma experiência com Cristo, nós conhecemos a história aí, né, pelo menos de maneira ampla, e escreve, depois de convertido, depois de ter aquela experiência de, ao meio-dia, ele caiu do cavalo, porque ele viu uma luz que lhe cegou por alguns dias, e essa luz era o próprio Cristo, e se identificou, perguntando para ele: Saulo, Saulo, por que me persegues? Estava perseguindo a igreja, e a partir dessa experiência, Saulo passou a Paulo, não é? E esse Paulo, agora escrevendo aos Efésios, anos depois, olhem só, essa linha ininterrupta de crescimento da igreja, cujos elementos são arrependimento, novo nascimento ou nascimento espiritual, batismo e vivendo a experiência de corpo, cujo cabeça é Cristo, a igreja de Jesus. Nesse texto do capítulo 4 de Efésios, o apóstolo Paulo diz assim, versículo 4 e 5, há um só corpo e um só Espírito, como também é uma só esperança para a qual vocês foram chamados. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em nós. O que nós vemos aqui é algo profundamente espiritual, porque ele não está falando necessariamente desse batismo físico, desse batismo concreto, esse que nós costumamos ver, e que nós costumamos atender como uma ordem de Jesus, atender como uma ordem de Jesus, mas era o batismo do Espírito Santo. O batismo nas águas tem a ver com a imersão da pessoa, não é? Do batizando nas águas. E o batismo no Espírito, esse batismo que há um só Senhor, uma só fé e um só batismo, não é esse batismo físico, porque tem algumas pessoas que muitas vezes se batizam de maneira inadequada, e nós vamos tentar mostrar que o verdadeiro batismo é aquele que acontece depois de uma experiência de conversão. É inadequado quando acontece o batismo e depois a conversão. Quando Jesus disse em Mateus capítulo 28, ide, fazei discípulos, batizando-os em nome do Pai e do Espírito Santo. Ele não disse, ide, batizando-os e fazei discípulos. Ele disse, fazendo discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E aí a pessoa diz, não, batismo é um só, e evocam esse texto, mas esse texto não tem a ver com o batismo nas águas, mas tem a ver com o batismo no Espírito Santo, no sentido de estar imerso no Espírito, no sentido de estar controlado pelo Espírito. É o batismo no Espírito Santo, é estar cheio do Espírito Santo, ou num processo de estar cheio do Espírito Santo. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e age por meio de todos e está em todos. Então o que Paulo está ensinando aqui é algo profundo acerca do batismo. E o interessante é que ele faz essa associação do batismo como sendo uma experiência de imersão, com o fato de estar imerso no Espírito. Quando a gente olha um texto que está em Romanos, que eu convido você a abrir aí em Romanos,
no capítulo 6, de maneira muito maravilhosa aqui, ele vem falando também desse batismo, ele vem, só que a partir desse batismo, não é? Esse batismo, não este batismo, que é uma ordenança, mas esse batismo espiritual, ele vem mencionando aqui em Romanos no capítulo 6, ali a partir do versículo 3, quando ele diz: ou será que vocês ignoram que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, somos batizados na sua morte? Percebem que ele não está falando aqui do batismo nas águas, ele está falando aqui do batismo de Cristo, o batismo de receber Jesus, o batismo de ter o Espírito Santo habitando no seu coração. Ou será que vocês ignoram que todos nós que fomos batizados em Cristo, por exemplo, alguém está no hospital, numa UTI, pronto ou próximo do falecimento, próximo da morte, alguém prega o Evangelho, ele recebe Jesus no seu coração, e evidentemente, se ele falece logo depois, ou depois de algum tempo, ele não foi batizado, mas ele não foi batizado nas águas, mas ele foi batizado em Cristo. Então, aqui, fomos batizados em Cristo Jesus, e ele reforça aqui, fomos batizados na sua morte. Ou será que vocês ignoram, que é uma pergunta, não é? Ou será que vocês ignoram que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Dá para a gente perceber que não é o batismo nas águas, muito embora o batismo nas águas é um testemunho desse batismo. O batismo nas águas é um testemunho do batismo em Cristo, do batismo espiritual. Esse a que Paulo se refere lá, a um só Senhor, uma só fé e um só batismo, lá em Efésios no capítulo 4. E aqui ele continua dizendo assim, olha só, como ele faz associação com o batismo nas águas aqui. Fomos sepultados com ele, na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim também nós andemos em novidade de vida. Quando nós levamos alguém a ser batizado nas águas, a imersão é como se, aqui a semelhança, que é como se nós estivéssemos sendo sepultados com Cristo, sepultados para o mundo, mortos para o mundo, não mortos fisicamente, evidente, mas mortos para as demandas do mundo, mortos para os interesses mundanos. E aqui ele diz, fomos sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, e aí através da imersão, a imersão, como se fosse o sepultamento, a emersão, no momento em que é levantado das águas, assim também, assim como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim também nós andemos em novidade de vida. Olha aqui, que associações Paulo faz aqui nessa carta aos Romanos. Deu para perceber que uma coisa é o batismo nas águas, que é algo de testemunhal, concreto, mas que representa o batismo espiritual, no momento em que alguém é imerso no que ele está pregando, morto para o mundo, e quando ele emerge, ressuscitado para uma nova vida. Por isso é que ele diz aqui,
Como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também nós andemos em novidade de vida. Aqui, além dele explicar algo doutrinário, teológico, ele também apela a uma mudança de vida. Por isso que alguém se batiza aqui, não significa que ele foi batizado no Espírito e foi batizado em Cristo Jesus. Porque senão o batismo salvaria. Por isso é que nós dizemos sempre, o batismo não salva. O que salva é Cristo. O que torna a pessoa morta para o mundo e ressuscitada para uma nova vida, é o batismo espiritual, é esse batismo em Cristo Jesus, é o batismo que fomos batizados na sua morte. O batismo nas águas é um testemunho de que isso aconteceu, e que nós sempre oramos para que esse batismo nas águas tenha realmente refletido esse batismo espiritual, porque é como dizemos para eles bastante antes, né? Se o batismo não salva, o que o batismo nas águas faz, é entrar um pecador seco e sair um pecador molhado, só isto. Agora, o batismo espiritual não, esse batismo espiritual, ele é respaldado pelo novo nascimento espiritual, e aquele que nasce de Deus, ele é uma nova criatura, se ele não nascer de novo, ele não pode ver o reino dos céus. Isso é palavra de Jesus, em João 3, no versículo 3, e aí o apóstolo Paulo, ele continua trabalhando essa imagem teológica e espiritual do batismo físico, que nós vimos pela manhã, porque se formos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição, sabendo isto, que a nossa velha natureza foi crucificada com ele, para que o corpo do pecado seja destruído, e não sejamos mais escravos do pecado. Isso tem a ver com andar em novidade de vida, porque assim como Jesus morreu e ressuscitou, nós morremos para o pecado, e ressuscitamos para uma nova vida, mas ressuscitaremos também quando Jesus vier, no corpo. Dá para perceber que a ressurreição aqui, assim como a morte é espiritual, não é? Que fomos batizados na sua morte, é espiritual. Nós ressuscitamos espiritualmente, porque o nosso corpo já está ressuscitado, mas o nosso corpo não. Mas a semelhança da morte de Jesus, que morreu na cruz, e foi ressuscitado depois, com um corpo glorioso, também nós seremos. E aí ele explica no versículo 8, sabendo isto, que a nossa velha natureza foi crucificada com ele, para que o corpo do pecado seja destruído. Esse corpo do pecado, porque somos pecadores, ele será destruído, e será mesmo, e a gente sabe disso, não de experiência própria, mas por aquilo que nós vemos. Um corpo é destruído, ele volta para o pó, do pó você veio, nós viemos do pó e voltaremos para o pó, mas a ressurreição de Jesus Cristo garante aquele que nasce de novo, aquele que é batizado na sua morte, aquele que é batizado em Cristo Jesus, que já está ressuscitado no Espírito, também será ressuscitado no corpo. E aí ele continua aqui, pois quem morreu está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também viveremos com Ele. Aí ele fala depois, pós-ressurreição nossa, sabendo que havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre, a morte já não tem domínio sobre ele, experiência de Jesus, pois quanto a ter
morrido de uma vez para sempre, morreu para o pecado. Aí fala de nós, porque Jesus não tinha pecado. Mas quanto a viver, vive para Deus. E o apóstolo Paulo, ele é muito teológico. Ele é muito teológico. E ele mostra como acontece esse processo de morte espiritual, morrer para o mundo, ser sepultado para as coisas do mundo. Por isso, gente, é que nós que cremos em Cristo, nós que nascemos de novo, a nossa mente é diferente. A nossa mente pensa diferente. Os nossos interesses são diferentes. Os nossos objetivos são diferentes e precisam ser diferentes. Precisam ser diferentes. E aí, só para mencionar o contexto aqui, né, como ele continua dizendo assim: assim também vocês considerem-se mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Mortos para o pecado não é morto na carne, mortos para o pecado, ou seja, não tendo mais experiências com o pecado, afastando-nos do pecado, não acariciando a cabeça de serpente, como muitas pessoas acabam fazendo, não entendem a sua fragilidade, não é? Acham que podem tudo e acabam aí tropeçando e caindo. E aí ele continua dizendo aqui, versículo 12: portanto, não permitam que o pecado reine em seu corpo mortal, fazendo com que vocês obedeçam às suas paixões. Também não ofereçam os membros do corpo ao pecado como instrumentos de injustiça, mas como pessoas que passaram da morte para a vida, ofereçam a si mesmos a Deus e ofereçam os seus membros a Deus como instrumentos de justiça, porque o pecado não terá domínio sobre vocês, pois vocês não estão debaixo da lei, e sim da graça. Então, esta nossa conversa, esta mensagem é uma continuação da mensagem da manhã. Elas se completam. Nasci de novo, passei pelo batismo, atendi às ordenanças de Jesus, e agora? E agora? O apóstolo Paulo explica muito bem isso, tanto nessa carta aos Efésios, quanto ao que significa uma só fé, um só Espírito e um só batismo, e também aqui em Romanos, no capítulo 6, o que significa espiritualmente e teologicamente o batismo que se passou, que se experimentou. Eu não sei se alguns dos meus irmãos que foram batizados está participando deste culto, mas se não estiverem, eu vou perguntar e vou sugerir que eles possam estar pegando essa mensagem, que é o complemento da mensagem da manhã, e por isso é que eu quis passar para os irmãos um pouco da mensagem da manhã, porque os irmãos estão sendo, entendo, privilegiados, porque pegam tanto a mensagem da manhã e o complemento da mensagem da manhã à noite. Que o Senhor nos ajude a sermos mais fiéis. A questão é que Ele nos ajuda, nós é que muitas vezes temos dificuldade de nos aplicar à fidelidade, não é mesmo? Então eu diria assim, que nós possamos estar acordando um pouco. Às vezes dormimos, às vezes ficamos tão focados no aqui e agora que nós perdemos o melhor. E Deus sempre tem o melhor para nós, gente, não tem jeito. Deus sempre tem o melhor para nós. Feche os seus olhos, vamos orar. Senhor Deus, nós oramos gratos ao Senhor, porque podemos refletir no significado da salvação, podemos refletir no significado do batismo nas águas, podemos refletir no batismo
de Jesus no batismo da morte, podemos refletir no batismo espiritual mencionado por Paulo em Efésios 4. E eu quero te pedir, ó Deus, que nós todos juntos aqui possamos estar sendo cutucados pelo Teu Espírito Santo, estimulados pelo Teu Espírito Santo, a pensarmos melhor e vivermos melhor o Evangelho de Jesus. Nós oramos assim, em nome dEle, em nome de Jesus. Amém. Vamos ficar em pé, queridos, vamos cantar mais uma vez?